Arrebatado por Deus, foi trasladado aos céus. Eu quero nesta noite, aqui com você, compartilhar uma palavra sobre Ele, uma palavra a qual é muito poderosa. Quero dizer para você que Elias era um homem que não era muito dotado de conhecimento. Elias era um homem que era de uma cidade chamada Tesbita. Tesbita era uma cidade de Gileade e era uma cidade muito pobre, muito carente. Eu quero dizer para você que depois que o rei Salomão faleceu, o pai de Acabe assumiu o reinado e depois de um tempo ele ungiu Acabe como rei. E quando Acabe assumiu o reinado, ele tomou como mulher, como esposa, Jezabel. Jezabel era sacerdotisa de Baal, que era filha do rei de Sidom. O rei de Sidom era sacerdote de Baal. Eu quero dizer para você que aquela mulher, quando assumiu o reinado com seu marido, ela começou a pregar acerca de Baal em todo Israel. E o evangelho do Senhor foi ficando para trás e as pessoas pararam de dar crédito, porque ela pregava dizendo que Baal era o Deus da chuva, era o Deus da fertilidade. E quando vem benefício para o povo começa a crer e acreditar. E todo o povo começaram a se dobrar diante de Baal, começaram a se deter a ele. E Deus, olhando do céu, viu que o seu povo estava corrompido acerca de Israel. E ele procurou um homem justo nessa terra, e dentro de Israel ele não encontrou ninguém. E quando ele chegou a cerca de Gileade, na cidade de Sarepta, na cidade de Tesbita, ele encontrou um homem chamado Elias. E ele viu naquele homem muita coragem, ele viu naquele homem um potencial que às vezes nós podemos ver nos servos do Senhor. E eu quero dizer para você nesta noite que o Senhor fez um chamado a Elias, um chamado de profeta, um chamado de um homem corajoso. E a tarefa a qual Deus colocou sobre Elias nos foi muito fácil, porque é muito bom nós entramos na igreja, se convertemos ao Senhor, e depois de um tempo começamos a pregar o evangelho do Senhor. Mas é fácil pregar para qualquer pessoa, mas pregar para os reis, pregar para os magistrados não é muito fácil, porque eles não querem dar ouvido a homens comuns como nós. E a tarefa de Elias foi pregar para o rei de Israel, o poderoso rei Acabe, a qual tomou posse de toda Israel. E Deus levantou aquele homem com autoridade da sua parte e falou para ele: olha, vai até Acabe, profetiza contra ele. E quando foi um certo dia, Elias se preparou e foi até diante do rei. Quero dizer para você que naquela época, para entrar na presença do rei, precisava ter autorização. E o homem que não tivesse autorização do rei, no momento que entrava no palácio, se o rei levantasse o cetro, ele estava autorizado. Mas se ele não levantasse o cetro com a sua mão, ele não era autorizado, ali mesmo ele morria. E nesse dia Elias ali entrou na presença do rei, e o rei autorizou Elias, porque Elias falou que ele tinha algo de Deus para falar para Acabe. E diante da presença do rei Acabe, eu imagino a autoridade daquele homem naquele dia, a autoridade de Elias. Imagino que ele apontou o dedo na face de Acabe, dizendo assim: olha, o rei de Israel, hoje eu vim te dizer, por autoridade de Deus, que a partir de hoje não descerá do céu uma chuva e nem orvalho sobre a terra, porque vocês têm pecado contra o Senhor Jesus Cristo. E por isso hoje não descerá mais até que eu ore para descer. E a partir daquele momento, aquela profecia foi uma afronta para aquele rei, foi uma afronta para Jezabel. E Deus sabia que eles iam se levantar contra o profeta Elias. Deus falou para Elias naquela hora: olha, sai daí e vai para o riacho de Querite. E aquele homem se levantou e saiu a caminho do riacho de Querite. E a partir daquele dia a chuva não
choveu mais sobre Israel, e nem orvalho nenhum, e a seca se tornou muito forte. Quero dizer para você que nós estamos no mês de setembro aqui na região norte, e nós podemos ver que a quentura é muito forte. Os ar-condicionados estão ligados, mas nós estamos sentindo calor aqui dentro, porque a quentura é forte. E ali também não ficou diferente, porque é área deserta, faz parte do deserto, e o sol do deserto é forte. E ali os dias começaram a se passar, e a quentura foi se agravando, a seca foi se agravando, e os bois, os animais começaram a morrer. E Elias agora estava na beira do riacho de Querite, e ali Deus mandou ele para ali, porque ali o Senhor ia sustentar. Elias tomava água do riacho, e quando era de dia, os corvos, os urubus vinham trazer carne e pão para Elias se alimentar. Deus é um Deus provedor da vida do homem, e ali ele provia a alimentação do seu profeta. Todo aquele que é chamado pelo nome do Senhor, quero dizer nesta noite para você, quero engrandecer a sua fé aqui. Se você está passando alguma luta, alguma dificuldade financeira na tua casa, não se preocupe, porque Deus ele vai abrir porta onde não tem porta na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E ele ia passar os dias ali, naquele lugar, ele só dormia e comia. Quero dizer para você que todo homem foi levantado na terra, mas por causa do pecado de Adão, Deus determinou para ele que ele ia sobreviver do seu trabalho. Do trabalho do suor do seu rosto, ele ia comer. E os dias passaram ali na vida de Elias, ele não estava trabalhando mais. O trabalho que ele tinha feito foi profetizar para o rei. E Deus fez com que aquele riacho secasse. E agora Deus fala para Elias para ele ir para uma outra cidade chamada Sareca. Porque lá teve uma viúva que Deus já tinha falado com ela que ela pudesse ajudar ele. Mas Deus queria que Elias fosse para lá para ele voltar ao trabalho. Todo homem que tem uma profissão, todo homem que trabalha, ele vai todos os dias para o seu trabalho. E naquele momento ali Elias não estava fazendo nada. E ele saiu caminhando ao rumo daquela cidade. E quando ele chegou no portal daquela cidade, ele pôde encontrar com uma mulher que estava catando ali uns pequenos cavacos, umas lenhas, e ali ele pediu um copo de água daquela mulher. E quando aquela mulher foi para pegar água, ele falou: olha, traz também para mim um pedaço de pão. E aquela mulher virou para ele e falou: meu senhor, eu quero te dizer que só tenho um pouco de farinha numa tigela e um resto de azeite na botija. E eu vou fazer um pequeno bolo para mim e para meu filho. Nós vamos comer, nós vamos morrer. Porque a escassez está forte, está grande, e não dá para continuarmos vivendo, porque não temos como sobreviver. E naquele momento ali ele começou a trabalhar de novo, porque ele começou a pregar, ele começou a profetizar, e ele começou a profetizar na vida dela, dizendo: olha, vai, faz o bolo, o primeiro pedaço, traz para mim. Se fosse como os crentes de hoje, meu pastor, eles iam dizer: o pastor é muito folgado, porque além da farinha sem mim, o azeite também, ele dá aqui o primeiro pedaço. Mas aquela mulher, apesar de não ser crente, ela obedeceu a voz do profeta. Ela foi e fez um pequeno bolo e trouxe o primeiro pedaço para Elias. E a partir daquele dia não voltou na casa daquela mulher. E aquele homem chegou até na casa daquela mulher, e ela, com toda a bondade que tinha no seu coração, e com toda a honra que ela tinha aprendido com os princípios de seu pai, ela hospedou o homem de Deus no melhor lugar que havia em sua casa. A casa daquela mulher era de 2 andares, e ela hospedou o homem de Deus no 2º andar, no melhor quarto que ela tinha. E se passaram 3 anos ali, e aquela mulher ali, ouvindo a palavra do Senhor, Elias pregando para ela. Mas o tempo passava e ela não se convertia. Mas quando chegou um certo dia, o filho daquela mulher ali adoeceu, e a situação foi acabando, a enfermidade foi predominando no seu corpo todo, e quando foi um certo dia ele faleceu. E quando ela viu seu filho morto naquele lugar, aquela mulher se desesperou e foi até o profeta e falou: homem de Deus, o que você tem contra mim? E o Senhor veio na minha casa lembrar dos meus pecados, e agora, para pagar os pecados que eu cometi, permitiu que o Senhor matasse meu filho. Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
E aquele homem olhou para aquela mulher e falou: me dá o teu filho aqui. E aquele homem pegou aquela criança em seu braço e ele subiu para o segundo andar, qual o lugar que ele estava hospedado. E quando ele chegou lá no seu quarto, ele colocou aquela criança em cima de uma cama. E ali, aquela criança deitada, morta, sem vida, ele começou a clamar ao Senhor. Ele começou a clamar ao Senhor, dizendo: Senhor, devolve o fôlego de vida para esta criança. E naquele momento ele teve que fazer um ato profético. O ato profético foi que ele deitou em cima daquela criança e ali ele orava. E por 3 vezes Elias orou, deitado em cima daquela criança. E na 3ª vez o Senhor devolveu o fôlego de vida para aquela criança. E agora aquela criança tinha vida. E ele pegou aquela criança em seu braço e desceu até onde aquela mulher estava. E ele falou: eis aqui, mulher, o teu filho vive. E naquele momento aquela mulher se prostrou diante da presença do Senhor. Tinha se passado 3 anos e aquela mulher ouvindo a palavra de Deus, e ela não acreditava totalmente. Mas naquele momento que ela viu o milagre de Deus, a ressurreição do seu filho, ali ela se prostrou diante do Senhor e ela declarou: agora eu sei que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. E ela se prostrou diante dos pés do Senhor. Às vezes nós queremos, quando nos assumimos um trabalho como esse, uma igreja, como pregadores, como evangelistas, nós queremos ganhar multidões de vidas, nós queremos fazer a diferença, nós queremos que a nossa igreja esteja cheia de pessoas. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos ver que alguns homens de Deus, chamados pelo nome do Senhor, passaram tempos, passaram anos pregando e não ganharam tantas pessoas assim. Nós podemos olhar para Noé. Noé passou 100 anos pregando, ele só conseguiu ganhar a sua família para Jesus. Nós podemos olhar para Elias, também 3 anos na casa de uma mulher, o homem que foi arrebatado por Deus. Depois de 3 anos que ele foi conseguir arrancar a religiosidade da vida daquela mulher, porque ela tinha uma crença dentro dela. Ela foi ensinada que o Deus Baal, ele era o Deus da chuva, ele era o Deus da fertilidade. E para arrancar aquela idolatria de dentro dela, não foi tão fácil assim. Mas 3 anos se passaram e ali aquele homem conseguiu ganhar aquela mulher para Jesus. Nós precisamos perseverar na presença do Senhor. Nós precisamos entender que Deus, Ele é um Deus que surpreende a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Juscelino aqui falava, quando ele estava me apresentando, nós não podemos duvidar de Deus. Nós não podemos dizer que ninguém tem mais jeito nessa vida. Eu passei por várias lutas, por várias dificuldades na minha vida e no meu ministério. E parecia assim que não tinha mais jeito na minha vida. Parecia que tinha acabado tudo, mas eu quero dizer para você que Deus que surpreende, um dia Ele chegou na minha vida e Ele transformou a minha vida. Glória a Deus, aleluia. Deus que surpreende. Ele levantou homens para acreditar no meu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto pessoas aqui no Varão diziam: a agonia não tem mais jeito, a agonia é só a morte. Quero dizer para você que Deus enviou um homem aqui. Ele falou: me disseram que tu não tem mais jeito, me disseram que acabou tudo para ti, mas eu acredito ainda em ti. Aleluia. E eu falei para esse homem: eu digo, não acredite em mim não, eu sou o que as pessoas falaram. Ele falou: é não, Deus vai mudar esse quadro. Ele me convidou para ir pregar em um lugar, e quando chegou naquele lugar, Deus mudou o rumo da minha vida. E o Senhor me levou para lá. Quando o Senhor me trouxe para cá, muitas pessoas se surpreenderam. Como que pode? Como que pode? O Avani era um drogado, beberrão, perdido. Como é que ele é pastor? Eu quero dizer para você que eu sou pastor legalizado. Eu não me titulei pastor, não. Eu sou ligado à Convenção Quadrangular.
Mas os homens não queriam acreditar. Eu contava um testemunho para o pastor Luciano dizendo que, para ser ordenado, passa pelo